Estamos de volta e hoje o programa Mundo Passaporte visitando e contando a história de muitos pontos históricos de São Luís, especialmente das igrejas. E agora nós estamos em frente à igreja de São José do Desterro, conhecido como Igreja do Desterro, até porque fica no bairro do Desterro e que é tida como a primeira igreja de São Luís. Quem vai contar um pouco da história e falar que não é verdade é o historiador Antônio Guimarães. Fala um pouco dessa história, Antônio. Essa daqui é a quarta formação da igreja. Ela teve, se bem que ela não é a primeira igreja de São Luís. Dizem que ela foi fundada em 1618, não há registro nenhum que ela foi fundada em 1618, nada escrito, como a igreja lá do São João Batista do Vinhais, que tem isso, o próprio Claude de Beville escreve que a fundação da igreja São João Batista do Vinhais Velho, certo? Com um nome indígena, certo? Mas essa daqui tem uma história singular. Ela é uma história, tem uma história na formação de São Luís muito boa, pelo sentido da invasão holandesa, que é onde ocorre o primeiro registro realmente da igreja do Desterro, essa igreja aqui. O Coy Anderson, o holandês comandante, consegue passar a bateria de canhão. Ele sonda primeiro, que o melhor meio de vencer a bateria de canhões que estava posicionado, porque os canhões eram fixos, era invadir São Luís por esse lado aqui do Rio Bacanga. Então ele entra por aqui. Então 1642 é o primeiro registro que nós temos dos holandeses. Dos holandeses sobre a igreja de Desterro. Quem quiser verificar, baixe na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, ou então no Museu, no Arquivo Público da Bahia, e olhar os escritos dos holandeses no Nordeste brasileiro. Está lá escrito. O Sandeli, que vai colocar o esquadro e o compasso que está aqui nessa igreja. Então também vai conhecido por maçons. Por maçons, certo? Só que aqui tem a figura emblemática e muito simbólica para a comunidade e para todos os oficiais. A figura de Zelé, que é uma pessoa que vai reconstruir totalmente a igreja. Convém salientar que ocorre os furtos, mas o furto para a igreja dos holandeses, esse daqui é devolvido. Essa parte aqui é devolvida. Então o objetivo deles era chegar até lá no Palácio sede do governo. E esse daqui é devolvido. Agora a figura emblemática do Zelé, de reconstruir, de refazer totalmente a igreja, ele deve ser mais lembrado do que ninguém. Antônio, a gente está agora aqui em frente à igreja do Desterro e ela tem assim uma fachada muito bonita. Ela sempre foi assim, essa fachada? Essa fachada é chamada formato bizantino. Eu creio que seja a única igreja do Maranhão ou do Nordeste brasileiro. Não sei, eu vi na cidade de Laranjeiras, certo? Uma similar, mas isso aqui é a única igreja no Maranhão com o formato bizantino. O que significa o bizantino? Desculpa, esse sentido oval dessas peças em cima no oitão, certo? Só com uma torre e mais esses formatos no sentido triangular arredondado. Então você estava falando ainda há pouco que a amarela vinha até aqui embaixo e aqui ficou bem, as pessoas chegavam aqui e já ia direto para a igreja. Existia alguma ligação? Existia. Onde está o Museu de Arte Visual do Maranhão, Joaquim? Ali funcionava a Companhia Fluvial do Maranhão, certo? Ali era um armazém que funcionava, a maré batia exatamente ali. Certo? Aqui era o famoso, tem o Beco do Precipício, que descia os pescadores, os populares, desciam para pegar barcos, fazer sua lida, pescar, fazer suas atividades. Bem aqui tem o Beco do Precipício. Então essa parte todinha aqui, por ele poder ancorar, foi mais fácil para eles subirem. E os holandeses, a maré. A maré só vai parar de bater aqui com a construção da Avenida Senador Vitorino Freire, ainda idealizada por Haroldo Tavares. Então vamos agora mostrar um pouco da parte interna da igreja e conhecer mais um pouco da história da igreja do Desterro. E nós estamos agora na parte interna da igreja do Desterro, que fica no centro histórico de São Luís. E, Antônio Guimarães, essa característica aqui da igreja, ela é histórica, ela se mantém o formato original? Ela se mantém o formato original. Convém salientar que isso aqui é a terceira ou quarta padrão que ela teve, mas sempre ela teve essa forma.
certo? Sendo que a primeira era totalmente de taipa, ou barro mesmo como característica. Agora, nós temos que levar ao longo do tempo em consideração a figura de Zelé. Quem Zelé? Zelé foi através de pedindo esmolas, pedindo favores, ele reconstrói totalmente a igreja. Pertencia a uma irmandade, e essa irmandade ele dava sustentação, então ele consegue fazer essa forma atual. Essa forma aqui está atual agora é a forma que Zelé deixa na igreja de São José do Desterro. E dentro dessas irmandades você também afirma que a igreja do Desterro é outro monumento construído por maçons. Ela tem um auxílio muito grande. Naquele tempo é o seguinte, por que tem a figura emblemática da maçonaria nos tempos religiosos? Embora existia a bula papal já proibindo, certo? A bula papal já proibindo. Porque não tinha clube. Ou você assistia à missa, ou você ia em baile na casa de um familiar. Era o lazer que existia. Não existia, então, não existia clube social, não tinha. Então, era geralmente por isso que existe a figura do maçom. Às vezes, o maçom doava, nem como maçom, ele doava como pessoa humana. Somente a pessoa simples, ele fazia doação. Você vai encontrar aqui relatos de vários maçons, inclusive na lista de doações de Zelé, pessoas doando o provento. E tem simbologia, maçônica? Tem o esquadro e o compasso lá, colocado pelo Sandeli. Sandeli foi o ordenança de Coy Anderson. Na invasão holandesa, que a invasão holandesa, ela não ocorre lá no Palácio dos Leões, ali no frontal do Palácio dos Leões, ela ocorre aqui no Desterro, porque eles conseguem passar pela bateria que era fixa. Então, eles usam o subterfúgio, que era fixa no Palácio dos Leões, e entra por aqui. Então, aqui ocorre primeiro, tira um santo de ouro, certo? E Anderson... Aqui existia um santo de ouro aqui, no altar. No altar. Bom, então você falou que aqui existia um santo que era todo feito em ouro? Geralmente as igrejas utilizavam bastante o metal precioso. Era muito utilizado, muito. Então tinha um santo de ouro aqui. E esse santo foi surrupiado na época nos holandeses, e o Coy Anderson invade São Luís em busca para descer. O objetivo dele era açúcar. O objetivo era a expansão do Brasil holandês, do Nordeste brasileiro holandês, em busca dos engenhos ao longo do Mearim e do Tapecuru. Então eles invadem nesse sentido, subindo a rua Herculano Pago, Rua da Palma. Eu prefiro Rua da Palma, que é o nome mais legal. E aqui eles param e já entram dentro da igreja. Por que eles entram? Porque a maioria eram protestantes, soldados contra, e eram soldados mercenários. E entre um desses soldados tinha o Sandeli, que era escocês, estava a serviço dos holandeses e era maçom, certo? Quando ele chega, ele desce do navio, por ser oficial, ele não usava divisas para não servir de franco atirador, alguém atirar, somente matar o oficial, essas coisas. Então, ele manda colocar esse esquadro, esse compasso, certo? Onde é que eu descobri essa fonte? Essa fonte, eu vou saudar agora, para não dizer que eu sou um Judas traidor, dizendo que eu estou defendendo lá meu Vinhais Velho e dizendo que aqui é o São José de Desterro. Basta verificar os documentos lá do Brasil holandês, que está em Pernambuco e na Bahia. Você vai encontrar várias referências, inclusive sobre essa igreja aqui. Então ele manda Sandeli, coloca lá o esquadro e o compasso. Ele era escocês, a serviço dos holandeses, e vai morrer na batalha lá no Outeiro da Cruz. Ele morre aqui em São Luís. Ele é abatido a tiro e morre aqui em Outeiro da Cruz. Você conta um pouco da história do altar, quem fez? Conhece alguma coisa? O altar, ele se perde com o tempo. O altar, ele tem várias reformas. Mas observa o padrão. Eu não sei assim o escultor. O escultor eu não tenho assim certeza absoluta. Eu sei que ele tem várias adaptações ao longo do tempo, mas ele permanece seu formato original. E o Antônio Guimarães pediu que nós chegássemos aqui mais próximo do altar, mais aqui ao lado do altar lateral, que ele quer falar algo bem especial. Bem aqui, Marcos, você pode observar que está os túmulos de José Mariano Altino de Araújo, saudoso, lembrança de sua filha, Visconde de Itacolomi, maçom. Aqui está
A memória de João José Luiz da Cruz, saudosa lembrança de sua sobrinha, Viscondessa de Itacolomí, esposa dele, maçom. Se você for mais adiante, tem mais 2 maçons enterrados aqui. Então, naquele sentido, naquele momento, a maçonaria, ela não era presente como era hoje. Dificilmente a pessoa sabia que outra era maçom. Isso é só através de pesquisa, dos anuários, das listas de presença das lojas maçônicas, que a gente conseguia descobrir. Esse aqui foi muito caridoso. Ele doava muito bem. A sua casa de morada era exatamente onde descendo o Beco Deserto, ali que era a casa de morada, que hoje não existe mais nem um sobradão de 3 pavimentos, não existe mais, foi demolido, hoje tem até uma casa moderna lá. Então, existiam essas características. Dizer, tudo foi construído por maçons? Eu disse, não, eles eram maçons, mas só que eles, maçons e católicos. Muitos eram católicos, e para católicos realmente, católicos, só que eles nunca diziam que eram maçons. Certo? Porque até pela forma ótica de ser olhado, maçom hoje ainda é preconceituoso, imagine naquele momento a pessoa dizer eu sou maçom. Antônio Guimarães, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação em contar um pouco a história da capital do Maranhão, a história do Maranhão como um todo. Sempre que você vem aqui no programa, a gente fica muito feliz, porque a gente tem um contato com a cultura, com a tradição, e é muito bom manter a cultura, a história, a tradição para as próximas gerações, né? Hoje o senhor deu informações importantes que pouca gente sabe e que é muito importante para a nossa história. Quero lhe agradecer e dizer que o programa Mundo Passaporte está de portas abertas sempre que você quiser e precisar contar um pouco da história da nossa cidade. Tá. Gente, muito obrigado Marcos, agradeço, e aos meus queridos da comunidade do Desterro, por favor, não me crucifiquem. Eu estou contando exatamente o que eu encontrei nas minhas pesquisas. Eu passei a vida pesquisando, eu sou um historiador, encontrei pesquisando. Encontrei que não existe referência nenhuma de 1618, existe sim em 1641, que encontra. E lá no Vinhais Velho, nós encontramos realmente São João Batista do Vinhais, mas em 1614 já escrito realmente, certo? A primeira referência que tem da igreja do São José de Desterro é com a invasão holandesa.